lá. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, Salmo de número 32, versículos de 1 a 7. Salmo de número 32, versículos de 1 a 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, esse salmo fala a respeito do perdão, fala a respeito da restauração que o Senhor opera em nossas vidas. O texto fala, obviamente, até porque começa com a expressão bem-aventurado, fala a respeito de felicidade, de alegria, de contentamento, de regozijo. Há um ditado muito conhecido de todos, que diz que toda grande caminhada se inicia com o primeiro passo. A verdade é que o primeiro passo que nós devemos dar em busca de uma vida feliz, o primeiro passo é o encontro com Deus, porque não há felicidade quando estamos encharcados de pecados, não há felicidade quando estamos sobrecarregados por culpa, não há felicidade quando estamos carregados de sentimentos maus. Davi fala a respeito dessa realidade. É um salmo penitencial, e Davi confessa os seus pecados. A história de Davi é muito bela, todos conhecem, e a Bíblia não oculta a sua limitação, os seus erros, os seus equívocos. A Bíblia fala a respeito do seu pecado, quando ele se permitiu seduzir pelos encantos físicos de Betseba. Davi então caiu, e o Senhor o levantou. E o mais impressionante é que depois que ele foi levantado por Deus, ele pôde dar a volta por cima e ser considerado como sendo o homem segundo o coração de Deus. Até o homem segundo o coração de Deus cai. Até o homem segundo o coração de Deus pode pecar. Enquanto estivermos aqui em um corpo corruptível, nós estamos sujeitos a pecados, a erros, a equívocos, a maus pensamentos, a más escolhas, a más ações e também a más reações. Esse é um salmo que eu gosto muito e eu menciono de vez em quando aqui em nossos estudos bíblicos, em nossas pregações. Ele é um salmo que fala a respeito da realidade do pecado, também a respeito da realidade do cuidado que Deus tem para com cada um de nós, quando nos encontra em meio a pecados. O próprio Cristo disse: o Filho do Homem não veio para sãos, ele veio para doentes, para os doentes. Assim, o pecado nos adoece. E essas expressões que encontramos nesse salmo, algumas metáforas, alguns comparativos tão interessantes, fazem com que nós pensemos acerca da nossa própria realidade. Os comparativos, se não vejamos, são somente 7 versículos, leia juntamente comigo, acompanhe comigo.
Bem-aventurado ou feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, e como isso é precioso. O salmista Davi valoriza tanto o perdão, tanto a reconciliação, como é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, aquele cujo pecado é coberto. O que pode cobrir o nosso pecado, senão o sangue de Cristo? É Ele que tem poder para cobrir o nosso pecado, Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Ele não permite que os nossos pecados permaneçam expostos. O sangue de Cristo então cobre os nossos pecados para que eles não vivam expostos constantemente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E como isso é precioso, porque nós encontramos nessa expressão, o Senhor não atribui iniquidade. Quem mais poderia atribuir iniquidade a mim que o próprio Deus? Porque somente Deus tem possibilidade de sondar aquilo que há lá no íntimo do meu coração, na origem das minhas motivações. Ele consegue saber aquilo que penso. Ele sabe a respeito daquilo que eu maquino dentro do meu íntimo. Nenhuma pessoa, por mais próxima de mim que seja, teria melhor condições de me avaliar adequadamente que Deus. E este Deus é quem não atribui iniquidade aos seus perdoados, aqueles a quem Ele manifestou a graça maravilhosa, a quem Ele fez esse favor não merecido, chamado graça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Você pode pensar comigo a respeito dessa realidade, de nós nos chegarmos diante de Deus, diante do Senhor, e Deus olhar para nós e diz assim: eu não atribuo quaisquer iniquidades a Ele, porque as que Ele cometeu, o sangue do meu filho foi suficiente para perdoar. O Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Ele não age dolosamente, não há no íntimo o espírito de dolo. Enquanto calei os meus pecados, e aí Davi começa agora a falar da sua própria experiência pessoal, experiência que ele teve com Deus, experiência que ele teve neste mundo corrupto e corrompido que nós também vivemos. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, envelhecer os meus ossos. Os meus ossos ficaram velhos, fracos, frágeis. Por quê? Eu calei os meus pecados. Eu deixei dentro de mim algo que é corrosivo. Eu deixei dentro de mim algo que estava me envelhecendo por dentro, me matando por dentro. Eu deixei dentro de mim algo que estava me consumindo de dentro para fora. E é justamente isso que o pecado faz. Ele destrói a nossa vida de dentro para fora. O pecado não confessado é a pior de todas as enfermidades que um homem pode ter. Enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, nada dá certo. Mesmo a aparente fartura desta vida, ainda ela produz gemidos quando os nossos pecados não são perdoados, quando convivemos com aquilo que nos separa de Deus, e é justamente o pecado que nos separa de Deus. O versículo 4 diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E eu gostaria de dizer o seguinte: bendito aquele que tem a mão de Deus pesando sobre si. Quando você peca, você sente a mão de Deus pesando sobre você, então você deve dar glória a Deus por isso. Porque a mão de Deus pesa sobre aqueles que Ele tem um propósito de libertar. Aquele que pertence ao Senhor, quando vive situações
de afastamento do Senhor, sente a sua mão pesando sobre si. Como é triste ver alguém que convive com o pecado e não sente qualquer remorso, e não sente qualquer peso da mão de Deus. Como é triste. E como eu fico contente quando eu me deparo com alguém que mesmo em meio à lama diz: eu não nasci para estar aqui. A mão de Deus está pesada. E é justamente aí que principia a restauração. A tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A verdade é que aquele que é de Deus jamais conseguirá êxito na vida convivendo com o pecado, flertando com o pecado, envolvido no pecado, entranhado no contexto que afasta do eterno. Não há êxito, não há alegria, não há contentamento. O texto continua ainda, agora versículo 5. Confessei-te o meu pecado, eu me rendi, a tua mão era tão pesada que eu não encontrei outra coisa para fazer senão confessar o pecado. E como isso tira de nós um peso tão grande. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, eu não guardei, eu confessei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. O Senhor é generoso em perdoar. Confessei-te o meu pecado. Você já confessou o seu pecado? Você pode dormir a cada dia dizendo: eu posso dormir tranquilamente, porque os meus pecados foram confessados ao Senhor, e Ele já me dispensou perdão. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí, o versículo 6, olha a continuidade, veja a coerência. Sendo assim, já que é assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Não há um. O que é homem piedoso? É um homem espiritual. É um homem que considera as coisas do Espírito. É um homem que não é indiferente à vida espiritual. Todo homem piedoso, é comum ao homem piedoso te fazer súplicas em tempo de poder encontrar-te. Lembra do alerta de Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ele encontrará refúgio no Senhor. E ele fecha a sessão que lemos, que se estende até o versículo 7, dizendo: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Quantas coisas nós recebemos de Deus quando nós nos apresentamos a Ele como alguém necessitado de perdão, necessitado de restauração. Algumas rápidas aplicações. Eu não sei se já falei aqui em nossa igreja, mas Davi está para o Novo Testamento aquilo que Paulo está para o Antigo Testamento. A mensagem de Davi e de Paulo são muito semelhantes. Nós podemos encontrar esse link extraordinário. Davi disse: justo não há nenhum sequer,
Paulo reiterou: justo não há nenhum sequer. E nós encontramos na mensagem de Davi no Antigo Testamento a manifestação do poder da graça de Deus, assim como o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele demonstrou tanto que a graça de Deus nos era suficiente. A primeira aplicação, meus queridos irmãos, não busque a felicidade, busque ser perdoado. A felicidade virá como consequência. O primeiro passo para uma vida feliz é o perdão que nós necessitamos do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 23, da carta que escreveu aos Romanos, reforça essa ideia dizendo: todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. O poder do pecado e suas consequências são maiores do que nós imaginamos tantas vezes. A convivência com o pecado é algo muito perigoso, é muito nocivo e certamente há de trazer males muito grandes, muito grandes. Antes de você buscar ser feliz, alcançando êxito nesta vida, alcançando posições nesta vida, tenha um cuidado especial com a sua vida espiritual. Busque ser perdoado. Receba o perdão de Deus. O pecado nos destitui da gloriosa presença do Senhor. Existem tantas pessoas, e nós nos deparamos constantemente, tantas pessoas tentando alcançar a felicidade, sem terem experimentado ainda o perdão de Deus, sem terem experimentado ainda uma experiência pessoal com o Eterno. Acham que podem alcançar a felicidade por mérito pessoal, por uma busca pessoal. Eu serei feliz quando eu concluir minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Eu serei feliz quando eu passar num concurso. Eu serei feliz quando eu tiver a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. Eu serei feliz quando isso, quando aquilo. E isso é um tremendo equívoco. A felicidade está, primariamente, em sermos perdoados. É o perdão que produz a felicidade. Por isso nos deparamos com tantas pessoas com poucos bens, mas felizes. Podem olhar para cada um, porque dizem: eu fui perdoado. Eu fui reconciliado com Deus. Eu fui reconciliado com aquele que me criou. E há tantos que têm tantos bens, mas são tristes. Não conseguem plenitude alguma na vida. Viagens, bens, compras, aquisições, passeios, isso, aquilo, graduações e mais graduações, e continuam tristes, porque espiritualmente ainda não são resolvidos. Tantas pessoas querem construir a própria felicidade. Davi tentou e só encontrou ossos definhados, alma agitada e angustiada. A felicidade está na reconciliação com aquele que nos criou. Como é feliz aquele cuja transgressão, cuja iniquidade é perdoada e as motivações são apagadas. Esse é feliz. O versículo 1 fala exatamente a respeito disso. Como é feliz aquele que é perdoado. Você se sente perdoado, querido? Você entende que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os seus pecados? Você pode dizer assim: pastor, não alcancei as coisas que eu almejei na minha vida ainda, mas eu me sinto homem ou mulher perdoado, perdoada, porque o sangue de Jesus tem poder para me perdoar completamente. Amém? Amém. Meus irmãos, a justificação não vem de nós mesmos, antes é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. Por isso que no versículo 2 nós encontramos: bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade.
Eu posso até não atribuir iniquidade a vocês, a cada um de vocês, mas o nosso Deus, que conhece o nosso coração, pode muito bem atribuir iniquidade, e é feliz aquele a quem o Senhor não atribui, em cujo espírito não há dolo, aquele que Deus, o supremo juiz, olha e absolve, aquele a quem o Senhor, que sabe todas as coisas, olha e diz: este é absolvido pelo sangue do meu filho. Essa é a felicidade. A justificação não vem de nós mesmos, é uma dádiva de Deus. Eu não conseguiria jamais me auto-justificar. Certamente o Senhor encontraria em mim algo para me acusar como sendo iniquidade. Se eu desejar ser o mais santo de todos vocês, vem a palavra de Deus e diz: cuidado, que essa sua busca pode ser movida pela vaidade. Se eu buscar ser o mais honesto dentre todos vocês e tiver vocês como sendo a régua que há de medir a minha honestidade, ainda assim, o Senhor pode olhar para mim e falar: se compare com meu filho. Eu só posso ser formado à imagem do meu filho, ou do Filho de Deus. Eu só posso ser comparado à imagem dele, formado à imagem dele, se eu for devidamente perdoado. A justificação não vem de nós mesmos, é uma dádiva do Eterno. Quando o apóstolo Paulo estava pregando em Filipos, e esse registro está em Atos capítulo 16, versículo 14, há uma descrição de uma conversão genuína. O texto diz: uma das mulheres que nos ouviam. Quem escreveu foi Lucas, não é? O relato é de Lucas. Uma das mulheres que nos ouviam chamava-se Lídia. Ela era vendedora de púrpura. E aconteceu que, guarda isso aí, aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Não foi a eloquência de Paulo, não foi a retórica de Paulo, foi o poder de Deus que abriu o coração de Lídia para que ela acolhesse a mensagem salvadora que Paulo pregava. É uma dádiva. Se você ainda não teve o seu coração aberto por Deus para acolher a mensagem da graça de Deus, peça a Ele: Senhor, dá-me a compreensão adequada a respeito da mensagem da graça, da mensagem da cruz. A justificação vem daí. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 45, nós encontramos ainda Lucas relatando: então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ai de nós, se Deus por sua misericórdia não nos abriu o entendimento. Ai de nós, se Deus por sua misericórdia não nos abrir o coração para acolhermos a mensagem do Evangelho da Graça. Uma terceira aplicação. Irmãos, o processo terapêutico de Deus, isso é bem interessante, porque Deus tem os seus métodos, né? Há médicos aqui que têm sua maneira de agir. Todos nós temos, o nosso Deus tem. O processo terapêutico de Deus inclui, primeiramente, insucesso, depois, tristeza íntima, depois, angústia na alma, depois, peso da mão de Deus, depois, fraqueza. Tudo isso nós encontramos nos dois versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tristeza.
insucesso. O homem de Deus não tem sucesso na vida fora do controle de Deus, irmãos. Se você consegue sucesso nesta vida longe de Deus, é porque você não é de Deus. Pode acreditar. Aquele que é de Deus não consegue êxito nesta vida longe dos seus caminhos. Eu falo com propriedade. Eu tenho inúmeros exemplos. Aquele que consegue obter sucesso nesta vida longe do Senhor é porque não é de Deus. Porém, em comunhão com o Senhor, nós podemos sim secundariamente obtermos êxito na vida. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas distante do Senhor, nós estamos sujeitos a esse processo terapêutico de Deus, que envolve o insucesso. Por que nada dá certo? Por que me sinto tão triste? Por que a minha alma encontra-se angustiada? Por que eu sinto tanto o peso da mão de Deus? Por que me sinto tão fraco? É porque você é de Deus, mas ainda não se rendeu aos termos de Deus. Ainda não se submeteu à sua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a razão. No processo terapêutico do Senhor também, o processo envolve também confissão do pecado. Confessei-te o meu pecado. Envolve também o reconhecimento da culpa. É necessário, e Deus faz isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a tristeza, segundo Deus, se você peca e fica feliz, eu que vou ficar triste por você. Mas se você sente tristeza em relação ao pecado, eu digo amém. Amém, porque esse é o primeiro passo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Traz como consequência o arrependimento. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, eu gostaria de ler esse texto. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Nem tinha programado, mas eu gostaria de ler. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando que o evangelho tirou dele tudo o que ele tinha. Tirou dele fama, tirou dele posição, tirou dele recursos. Mas veja o que ele fala, como ele se expressa. Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Tem gente procurando a igreja para se tornar rico. Vou para a igreja para ficar rico. Teologia da prosperidade, mentirosa. O pessoal da teologia da prosperidade não deve ler o Novo Testamento. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O Evangelho lhe tirou tudo, mas o tudo que o Evangelho tirou, ele considerou refúgio pela bênção de ter o Senhor Jesus na sua vida. O processo terapêutico de Deus inclui insucesso, tristeza íntima, angústia da alma, peso da mão de Deus, fraqueza, confissão de pecado e reconhecimento de culpa. Depois disso,
Entrega ao Senhor e você vai ver como Ele é generoso em perdoar, em restaurar, em sustentar, porque nada falta àqueles que temem nele, ou que temem a Ele. Nada falta. Davi dizia, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O problema é que nós queremos resolver os problemas que não competem a nós. O problema de ser feliz compete a Deus, Ele é especialista em felicidade. Você quer ser feliz, tenha uma vida na presença de Deus. Tenha uma vida piedosa. Você quer ser feliz, tenha uma vida regular. E trocando em miúdos, leia a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, venha à casa de Deus regularmente. Eu não conheço ninguém ao longo desses mais de 30 anos de pastorado que assim procedeu e vive triste pelos cantos, e vive abatido. É uma receita infalível. É infalível, parece ser tão simplista. Não, pastor, o senhor não incluiu o meu doutorado. Isso é secundário, querido. O senhor não incluiu aí os meus sonhos de consumo. Tolo, hoje mesmo te pedirão a alma. E o que tens para oferecer? Apresenta o teu título de doutor lá no céu. Mas se você chegar, marcado pelo sangue de Jesus, você vai ouvir, bendito, filhos. Há lugar para ti. Como somos tolos tantas vezes. Corremos de um lado para o outro. Corremos em círculo. Sempre que eu volto a lugares por onde passei, eu me deparo com pessoas que não saíram do lugar. Continuam as mesmas. 10, 20, 30 anos, não saíram do lugar. Cansadas, envelhecidas, mas não saíram do lugar. Com as mesmas lamentações, com as mesmas tristezas, com as mesmas lamúrias. E a minha vontade, às vezes, dá vontade de ser indelicado, porém com amor, dizer, acorda, confessa o teu pecado, se volta para Deus. Qual foi a última vez que você se ajoelhou? Qual foi a última vez que você frequentou a igreja? Qual foi a última vez que você se rendeu ao Senhor, dizendo, Senhor, cuida da minha vida, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Querem viver vidas medíocres, tristes. O processo terapêutico de Deus é infalível, mas ele inclui insucesso, tristeza íntima, angústia na alma, peso da mão de Deus, fraqueza, confissão de pecados e reconhecimento de culpa. Finalmente, irmãos, apesar dos nossos muitos desacertos, muitos erros, ao sermos reconciliados com o Senhor, nós encontramos nele um abrigo pessoal, um abrigo seguro, para vivermos para toda a eternidade. Nada pode ser comparado à mensagem do Evangelho da Graça. O versículo 7 diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. És tu. Tu és. Não fique buscando somente as coisas de Deus. Busque o Deus as coisas. Tenha uma relação com Deus. Ele é o refúgio. Não seja um mero religioso, daquele tipo que na verdade se apega ao que é ligado à religiosidade. Busque a Deus, meu querido, acorda, o véu se rasgou, você tem acesso ao Pai por meio do Filho. Busque ao Senhor, tu és, não são as tuas coisas, tu és o meu esconderijo, o meu refúgio. Contigo eu me sinto abrigado, contigo eu me sinto seguro, contigo eu me sinto perdoado, contigo, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo.
Como eu posso viver sem Deus, distante do Senhor? És tu. Eu preciso estar em paz com aquele que eu convivo todos os dias. Como é que você diz que está com Deus todos os dias, mas ainda não se reconciliou com Ele por meio do Filho? Você já esteve morando numa casa onde duas pessoas não se falam, não se comunicam? Como o ambiente é pesado, triste. Assim tem gente que diz, não, mas Deus está comigo. Mas eu não leio a sua palavra, mas eu não oro a Ele, mas eu não vou à sua casa, mas continua erroneamente, enganosamente, dizer assim, não, Deus está comigo. Você tem sido simplesmente alvo da graça comum a todos. Você tem tido somente o suficiente para estar respirando, mas você não tem qualquer plenitude espiritual. Em Cristo podemos ter acesso ao Senhor. Ele é o mediador. Ele faz com que haja paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que justificados pelo Senhor, nós temos paz com Deus, mediante o seu Filho. Você tem paz com Deus, querido? Você pode dizer, pastor, eu sou um dos bem-aventurados, que o texto diz, porque os meus pecados foram perdoados, porque a minha iniquidade foi coberta, porque eu parei com a história de ficar calado diante dos meus pecados, eu confessei os meus pecados. Tenha paz com Deus, apesar dos nossos desacertos, ao sermos reconciliados com o Criador, com Deus, com o Senhor, nós encontramos nele um abrigo pessoal, um abrigo seguro. Busque ao Senhor. Tenha comunhão com Deus. Vive em sua presença. Nada neste mundo, nenhuma glória deste mundo pode ser comparada à vida de comunhão com Deus. Baixa a sua cabeça agora. Ora comigo. Como é que está a vida? Como é que estão os sentimentos? Como é que Deus tem cuidado de você? Você tem sido alvo do seu cuidado? Ora comigo hoje. Apresenta ao Senhor a culpa, o sentimento de culpa. Apresenta a Deus. Eu quero orar com você. Não sei como você chegou aqui. No momento da contrição, nós oramos por enfermos, oramos por situações. Agora eu gostaria de orar por você. Como é que está a tua vida? Se você deseja que eu fale com Deus sobre a sua vida, fique em pé agora. Eu vou orar a Deus. Fique em pé, não preciso saber que pecado, se tem, se não tem, mas eu gostaria muito de orar por você. Que bênção é podermos nos reconciliar com Deus. Fique em pé. Deus abençoe os que já estão. E você, como é que chegou aqui hoje? Deus abençoe. Fique em pé. Não precisa dizer nada. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo o teu sentimento. Tenha uma boa relação com Deus. Experimente do seu plano, do seu processo terapêutico. Deus quer tratar de cada um de nós, irmãos. A vida cristã é uma continuidade. É a cada dia que temos que nos santificar. É a cada dia que somos formados à imagem do Filho de Deus. Isso não é pouca coisa. Mais alguém? Fique em pé. Há tantos que assim fizeram. Como é que está a relação com aquele que te criou? Você entende que Ele te criou e também te sustenta? Você entende que Ele não quer ser simplesmente a tua religião, mas Ele quer ser o teu companheiro, o teu ajudador, o teu braço forte? Como é que está a vida? Em meio às fraquezas, em meio às noites difíceis, você tem contato com Deus? Você pode dizer assim ainda...
que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque tu estás comigo, Senhor. Você pode dizer isso na prática? Você compreende isso? Deus abençoe a cada um. Eu vou orar nesse momento. E eu gostaria de dizer a todos, mesmo aqueles que não se levantaram, não concilie o sono hoje, sem se colocar diante de Deus e confessar cada um dos pecados. Não deixe que os ossos envelheçam. Não deixe que a tristeza tome conta do seu íntimo. Confesse cada um dos pecados e viva para Deus. Soberano, eterno e bom Deus, nós expressamos a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por Tua palavra. Expressamos a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque Tu estendeste o Teu braço, ó Deus, enviando Teu Filho para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar contigo. Nosso Deus, alcança cada coração nesta noite, ó Deus. Especialmente ser com esses que estão em pé, ó Deus. Tu sabes muito bem o que passa. Tu sabes muito bem o que motivou cada um desses irmãos a terem se colocado em pé. Ó nosso Senhor, sonda cada coração, examina-nos profundamente, restaura-nos, Pai, lava-nos e ficaremos limpos, purifica-nos e ficaremos purificados, Pai. Que o Teu sangue, ó Deus, esteja neste momento purificando-nos de todo pecado. Nosso Deus, renova-nos, aviva-nos, dá-nos, ó Pai, a bênção de vivermos para Ti, por Ti e para a Tua glória, Senhor. Perdoa os nossos pecados.